O seu almoço de domingo com a família vira debate, discussão, cobrança. Se esse é o seu problema, tá aqui hoje uma solução. Eu vou te mostrar 3 indicadores. Se você tiver eles na ponta da língua, seus problemas estarão resolvidos sobre o negócio em ligação com a família. Então, se você trabalha com a família ou você é sócio dos parentes, tem o pessoal da família que toma conta dos negócios em comum, que você também é dono, esse vídeo é para você. Fique até o final que eu tenho certeza que você vai sair hoje daqui com um conteúdo de muito valor. Eu sou o Arthur Toledo da Trato Consultoria. Aqui a gente ajuda famílias do agro a protegerem seus patrimônios, a gerir seus negócios e encontrar equilíbrio e harmonia com a família nesse imbróglio que são as empresas familiares. Família trabalhando junto, a gente sabe que de uma forma geral acaba dando bastante problema nas relações, justamente porque família é emoção, afeto, amor, zelo, ódio, são fortes emoções, boas e ruins, e nesse contexto de trabalhar junto tem um problema, porque trabalho, é objetivo, é razão, dinheiro não aceita desaforo. Então misturar esses dois universos, onde um tem todo um histórico das pessoas, a história da família, a importância dos relacionamentos, pelo outro lado a gente tem uma sociedade, um negócio que precisa de lucro, precisa de resultados e que constantemente sofre de dúvidas de importantes decisões de investimento, decisões de financiamento, decisões de distribuição de benefícios. A turma que acha que a gente tem que curtir um pouco mais a vida, que tem que ter um pouco mais de qualidade, a gente sofre muito à toa, temos um baita patrimônio e a gente vive apertado, vive sem dinheiro. E tem o outro lado da turma que, acho que a gente tem que crescer, tem que investir, tem que fazer um sacrifício agora que no futuro a gente vai colher, e esse equilíbrio ele é difícil, é perigoso e normalmente no geral, se não for bem conduzido, acaba em separação, em ruptura, em histórias de famílias que têm propriedades rurais que se desfazem, diminuem, perdem escala, acaba a amizade entre as pessoas da família, vira briga. E por quê? Porque justamente não tratam o negócio como empresa. Então, nesse contexto, a gente sabe que quanto mais a gente trouxer elementos empresariais para que a gente traga formalização, gestão profissional e a partir disso a gente conseguir extrair números, indicadores e conseguir fazer uma comunicação adequada entre os sócios, os diretores, quem tem poder, quem tem presença na empresa, se a gente alinhar essa comunicação às regras e a gente saber se estamos indo, para que lado a gente está indo, que rumo que a gente tomou, se estamos indo no rumo certo, se estamos indo bem, se estamos indo mal, ou se a gente deveria parar isso daqui e fazer outra coisa. A gente consegue alinhar todos esses pontos, aí todo mundo tem interesse em continuar com a sociedade, em rentabilizar o capital que está ali investido, em manter patrimônio, em aumentar patrimônio. O contrário disso você já sabe, né? É desfazer, é cada um querer a sua parte, se separar, perder escala, vender patrimônio. E a gente sabe que vender fazenda no Brasil, o final se você vender fazenda para investir, crescer, prosperar, comprar outras fazendas, tudo bem, mas quando você pega o dinheiro da fazenda e começa a torrar dinheiro ou investir em coisas que não dão retorno, era muito melhor ter deixado o seu dinheirinho imobilizado numa boa fazenda que no longo prazo nenhuma outra atividade ia dar o resultado que o ganho imobiliário dá em ter terra no Brasil. Esse é um assunto que a gente vive falando aqui, batemos toda semana nessa tecla aqui, porque é a parte mais importante, que é a proteção de patrimônio, mas que essa proteção de patrimônio, para acontecer, a gente precisa de algumas nuances, alguns detalhes, e que a princípio, para a maioria das pessoas, parece muito difícil, parece muito complexo, porque nem todo mundo foi formado em administração de empresas ou gestão de empresas de alguma forma, né? Teve a oportunidade de trabalhar com gerenciar financeiro, gerenciar operações. Então a galera acaba indo muito mais uma coisa da paixão da atividade, aprende aquela atividade, então você aprende a ser pecuarista, a trabalhar com gado, você aprende a ser agricultor, a plantar roça, e isso só não é suficiente
suficiente, porque você pode ter um excelente resultado na produção e ainda assim ficar sem dinheiro, isso é uma possibilidade. E outra, quando as coisas estão apertadas e enxutas, os sócios, os familiares, pai, mãe, filhos, primos, cunhados, tios, noras, começam a cobrar. Falam, ó, o negócio não tá bom, a gente só vê dinheiro entrar nesse negócio, não vê dinheiro sair, a fazenda é um ralo de dinheiro, toda vez que a gente pensa que vai alguma coisa, precisa de mais dinheiro para investir e não vejo futuro. Não tem futuro. E aí quem está dentro do negócio, o cabeça, a pessoa que está ali na liderança da execução, do direcionamento, da estratégia, na operação todo dia, ele não consegue passar para os sócios, para a família, o resultado do negócio. Ele só consegue dizer, rapaz, é que vocês não entendem. Isso aqui, a gente tinha um perfil de solo degradado e agora a gente está com um solo super produtivo. Antes eu tinha X sacas de soja por hectare e agora eu estou produzindo X mais 20%. Antes eu tinha uma produção de arrobas que agora eu tenho muito mais. Só que isso são números da produção que para quem não está na produção é grego. Entra no ouvido e sai no outro. Quais são os pontos que a gente precisa ver para conseguir ter clareza? Número 1, para você como gestor do negócio ter clareza se está indo bem ou não e se estou indo mal, onde que eu corrijo, se eu estou indo bem, como é que eu melhoro. Mas segundo ponto, conseguir demonstrar isso para os seus familiares, para os seus sócios, para as pessoas que precisam desse resultado. 3 indicadores que eu vou te contar agora para que você tenha sucesso na sua comunicação com a família e o churrasco, o almoço, os encontros de família parem de ser uma pena, um sacrifício para você, porque você já não quer mais encontrar aquela turma, porque sabe que vai dar problema, né? Já ficou o ambiente, já ficou ruim, você já não quer participar mais daquilo. Vamos aprender hoje a receita mágica, milagrosa, para que isso acabe, isso em alguns passos que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. O indicador número 1 que você tem que ter na ponta da língua se chama caixa. Caixa, dinheiro em caixa, movimentação financeira. Você conseguir demonstrar o caixa da empresa ao longo do ano e isso ser de uma forma objetiva, clara e direta, separando as coisas pessoais da fazenda. Isso aqui é o dinheiro da fazenda. Então, como é que você faz a conta do caixa? Caixa é tudo que entra e tudo que sai que é relacionado ao negócio. Então, todas as receitas, todas as despesas, os custos, os investimentos, os aportes financeiros. Então, se o sócio pega dinheiro no bolso e coloca no negócio, ele é uma movimentação de caixa. Se você pega um financiamento, é movimentação de caixa. E aí você conseguir classificar toda a natureza de entrada de dinheiro e toda a natureza de saída, você consegue ter a visão real do dinheiro que tem. Essa é a parte mais fácil de fazer. Ao mesmo tempo que ela tem um grau de dificuldade, mas ela é muito fácil. A partir do momento que ela está feita, fica tão óbvio, fica tão simples, porque você consegue responder com certeza para sua família, cadê o dinheiro? Onde que tem dinheiro aqui? O dinheiro está nesta conta, prestação de contas mensais, então saldo no dia 1, saldo no dia 30 ou 31, começou com esse saldo, recebeu esse dinheiro, pagou isso aqui, sobrou isso daqui. Esse é o demonstrativo do fluxo de caixa mensal. Por que pode ser difícil isso? Pode ser difícil a gente conseguir separar o que é da empresa e o que não é. E o que é da vida pessoal dos sócios, que normalmente é misturado. E se a gente não conseguir separar, temos um problema. Então, passo número 1 para você conseguir ter essa visão de caixa é que você consiga separar o que é estritamente da fazenda. E para isso, a forma mais fácil é que você crie uma conta específica só para a fazenda e separe as outras contas. Pode ser no nome de qualquer pessoa, mas a gente sabe que essa conta é a conta da fazenda. Às vezes você tem várias contas, porque você tem várias pessoas com vários CPFs envolvidos, irmão, filho, pai, tio, conjunto de CPF. Então você tem que mergir tudo isso para uma conta só. Nessa do caixa, a parte prática disso número 1, é que você tem que montar o orçamento do ano antes de começar o ano.
Então você monta o orçamento do caixa, a projeção de caixa para o ano. Então como é que você faz isso? Começa com as receitas. Que mês eu vendo o quê? Qual a probabilidade do preço que eu vou receber? E aí você faz uma estimativa. Olha, janeiro não tenho receita, não vendo nada. Fevereiro eu vendo, pelo que eu tenho aqui hoje, eu sei, eu conheço o meu negócio. Em fevereiro eu vendo mais ou menos X sacas ou X gado. Eu tenho essa receita estimada para fevereiro. Eu tenho essa receita estimada para março, para abril. E cada mês você vai estimando as receitas. Depois você vai estimar os custos e as despesas. Então, todos os custos e todas as despesas. E para isso você precisa de um bom plano de conta para fazer isso. Mas é um assunto avançado, mais para frente, com detalhes de como é que se faz. Mas, uma regra geral, se você pegar tudo que é entrada de dinheiro e tudo que é saída, já é um bom começo. Custos, despesas, investimentos. Investimento é comprar uma máquina, é construir um barracão. São coisas que repercutem ao longo dos anos. Tá? É um conceito um pouco mais para frente. Um outro dia a gente fala só sobre modelagem financeira. A partir do orçamento, você consegue mostrar para sua família que, olha, eu tenho um orçamento. Se tudo der certo esse ano, a gente vai faturar tanto e vai gastar tanto e sobra isso aqui. Né? E cada mês a gente consegue ver, né, como que termina o caixa projetado. Quando você faz orçamento, comumente você descobre que em junho a gente fica sem dinheiro. Ah, mas aí eu sempre sei que no meio do ano a gente fica meio apertado, porque ainda comprei muita coisa, mas não vendi ainda. Só que agora você consegue mostrar para sua família isso daí. Olha, em junho eu não tenho dinheiro. Dinheiro fica curto. Então aquele monte de dinheiro que a família pede, que o negócio demanda, em junho fica mais difícil. Então você tem prazo, tem tempo para elaborar como é que você faz para tampar o buraco do caixa em junho. 6 meses de antecedência você tem para pensar nisso. Depois é a execução desse caixa. É de fato o realizado. Então todo mês você vai lançar o realizado. Tudo que entrou, tudo que saiu. E o saldo do caixa tem que bater o que está na planilha sua, na sua conta. Pode ser um caderno que você faça essa conta. O que está naquela conta do banco tem que bater com o que está anotado aqui entre receitas e despesas. De todas as naturezas. Então, esse orçado realizado é que você vai acompanhando onde você errou, onde você estimou errado, para ir corrigindo ao longo dos anos e conseguir comunicar com a família e falar, olha, o primeiro trimestre aqui, a gente fechou o realizado e a gente já consegue ver que a gente faturou X a mais ou X a menos, gastou X a mais, gastou X a menos e por que isso aconteceu? E qual é a explicação? O preço subiu, o preço caiu, eu não vendi porque o preço não estava bom, então segurei para o próximo mês, então vai vir mais dinheiro no próximo mês. É conseguir comunicar isso e você também ter a informação. Então, fluxo de caixa, orçamento realizado, e aí você consegue demonstrar para a família o fluxo de caixa. E para fechar o entendimento do caixa, pensa o seguinte, o caixa é o oxigênio, caixa é o fôlego, é aquilo que mantém a empresa viva. Sem caixa, a empresa vai morrer. Sem oxigênio, um ser vivente vai morrer. Então, o oxigênio é o dinheiro. A gente precisa saber se tem dinheiro em caixa. Tá? Quem não tem dinheiro em caixa tem que vender coisas para poder pagar, tem que tirar financiamentos. E, às vezes, esses financiamentos são muito caros porque você pegou em cima da hora, precisando, paga juros altos. E aí, você, de fato, vai depredar o seu patrimônio, depenar a fazenda para pagar a conta que, se você se organizasse um pouquinho, você conseguia, com mais tempo hábil, pegar um dinheiro mais barato, resolver de forma melhor, antecipando o contrato, fazendo uma venda diferenciada, buscando a comercialização, sabendo dos seus objetivos. Muito bem. Agora vamos para o indicador número 2. O indicador número 2 que você tem que ter na ponta da língua para saber e para falar com a sua família é a rentabilidade. Rentabilidade, guarda bem esse nome. Rentabilidade é a relação entre o lucro que uma atividade dá versus o que está investido para fazer aquela atividade funcionar. Normalmente, como é que você faz essa conta? Você pega o lucro da atividade e compara com o patrimônio que está investido. Tá? Então, você consegue pegar o lucro e comparar com quanto está investido aqui. Ó. Eu tenho X mil ou X milhões de lucro e eu tenho X mil ou X milhões investido. Dividido pelo outro, você vai chegar numa porcentagem. Essa é a mesma conta que qualquer negócio, qualquer natureza de investimento vai olhar para essa conta. Rentabilidade. O dinheiro que você coloca numa renda fixa, num investimento financeiro, você vai olhar quanto você colocou e quantos por cento aquilo rende.
É a mesma coisa. O aluguel, você compra uma casa e põe para alugar. Quanto de aluguel que você pega por mês em relação ao total do imóvel é a rentabilidade do seu aluguel. Então você usa isso para conseguir comparar resultados e performance para entender se o nosso lucro está ideal, está acima ou está abaixo do que o mercado gostaria ou do que a gente acha atrativo como negócio. Porque também é subjetivo esse assunto, tá? Tecnicamente, você sempre vai comparar o lucro da atividade com um custo de oportunidade, que seria, em via de regra, colocar o dinheiro aplicado numa renda fixa, no CDB, no CDI, um título que rende aí 1% ao mês, que seria, esse dinheiro poderia estar investido lá. Esse dinheiro na atividade está rendendo mais ou menos que isso. Para isso, para fazer a conta da rentabilidade, você precisa aprender a calcular o lucro. É diferente do caixa, tá? Eu vou explicar aqui. O lucro não é o dinheiro real que está na sua conta. Lucro é a performance do teu negócio. É o potencial de geração de valor econômico que o seu negócio tem. Para calcular o lucro, você elimina toda coisa que está em volta que não seja da operação e que não seja estritamente você avaliar receitas e despesas da operação. Então, quando você tem uma atividade só, é bem óbvio. Eu tenho só pecuária, você compara, né? Você usa só receitas e despesas da pecuária, tira o investimento, tira pagamento de dívida, mas aí da dívida você pega só os juros e coloca nessa conta, porque é uma despesa financeira, ok? Aí são mais detalhes técnicos, mas é receita e despesa da operação. Você chega na margem de lucro. Aí tem algumas margens diferentes. Tem a margem bruta, tem a margem líquida, tem margem de contribuição, tem ponto de equilíbrio. Tem um monte de coisa que a gente avalia a partir desses números. Mas o mínimo ali é você chegar na margem de lucro, que é receitas menos despesas da tua atividade. E aí você pega esse lucro e compara com o negócio que está investido. Quando você tem mais de uma atividade, eu tenho cana, tenho café, tenho gado, né? Tem coisas diferentes na mesma fazenda, aí tem que ter um critério ali para pegar, separar só o que é daquela operação, porém usando um critério de rateio para as coisas que são em comum. Eu tenho o mesmo trator que puxa sal, que leva ração, esse trator também leva lasca para fazer cerca, ele também leva implemento na hora que eu estou plantando alguma coisa, eu uso esse trator na agricultura. Então, em que momento eu estou usando o centro de custo da agricultura, em que momento eu estou usando o centro de custo da pecuária, e aí eu uso um critério de rateio. Não existe uma forma só, existe várias formas de fazer isso, mas para você entender que é avaliar a performance isolada daquela atividade para chegar no lucro, e do lucro eu conseguir colocar na rentabilidade. Que aí você na ponta da língua fala, olha, esse negócio está dando dinheiro ou não está dando dinheiro? Né? Porque estou vendo que eu estou sem dinheiro aqui. Pois é, mas o lucro dessa atividade é X mil reais por hectare nesse último ano. No último ano, a atividade deu X mil reais por hectare. E você consegue comparar com outras atividades. E nessa comparação de X mil reais por hectare, que é o lucro, você vem para a rentabilidade. Olha, isso está dando 1, 2, 3, 4, 0,5, 10, não sei, 10% de retorno sobre o capital investido. E aí você vai comparar se isso é bom ou se isso é ruim, comparando as coisas certas. Maçã com maçã, banana com banana, né? O fato é, dica de ouro aqui, normalmente essa conta, quando você chega para sua família e mostra a conta da fazenda, ela às vezes vai dar assim, 4% ao ano. Aí tem aquele seu primo, o cunhado que é bom disso, aquele cunhado que trabalha na cidade, metido a investidor, que vai falar 4% ao ano? Isso não é nada. O CDB está dando 15% ao ano. Vocês têm que vender a fazenda e botar o dinheiro no CDB. Pois é, esse é um erro comum, porque você está comparando coisas diferentes. Neste caso, tá? Você compara a rentabilidade de fazenda com rentabilidade de outras fazendas ou rentabilidade de negócios imobiliários, tá? Como aluguel de galpão industrial, de casa na cidade, e você vai ver que o número não é tão distante disso. Porque qual é o detalhe? Você tem esse dinheiro rendendo, porém você tem a valorização do imóvel. E essa valorização do imóvel você não vai ver aqui, na conta da rentabilidade. Você não vai ver na conta do lucro, nem na conta do caixa. Você vai ver no próximo indicador que eu vou falar logo mais à frente. Mas o fato é que
Fazendo a comparação, deixando redondo aqui, quando você tem o número do lucro e o número da rentabilidade, você consegue conversar com qualquer pessoa de qualquer setor com número e não com eu acho que é bom negócio. Não, eu tenho a conta. O meu negócio está dando esse resultado. Esse caixa, esse lucro, essa margem de lucro e essa rentabilidade. Com esses números fica muito melhor para você discutir as coisas, sem achismo. Mas comparando caixa com lucro, quando eu falei que caixa é oxigênio, tá? É o que é o fôlego, é sobrevivência, o lucro é performance. O lucro é o que a gente fala, é o atestado de óbito ou a prova de vida de uma empresa. Quando você faz a conta do lucro, prejuízo, dá negativo, conta do resultado, dá prejuízo, dá negativo no ano, quer dizer, ó, esse ano a nossa performance econômica foi ruim. Esse negócio esse ano estava morto. Esse negócio está morto. Ano após ano de lucro, essa empresa é morta. Pode parar com isso. Vamos parar com essa atividade. Estou falando para vender a fazenda? Não, estou falando para parar a atividade. Ou você faz isso dar lucro, ou você arrenda a propriedade para quem vai trabalhar em cima e dar lucro. E aí você vai ver, pegar a renda do aluguel, comparar com o preço do imóvel e vai chegar na rentabilidade. Vai dizer, cara, é melhor arrendar para o cara que planta amendoim, para o cara que planta soja, para quem faz pecuária, e eu vou só receber como dono do imóvel, eu paro com a atividade. Então, você consegue entender a performance do seu negócio. Então, o caixa, o oxigênio, o fôlego e o lucro é a prova de vida. Se a empresa dá lucro, a empresa é viva e deve continuar trabalhando porque ela gera valor econômico para o teu negócio, para a tua família, para o teu patrimônio. E agora vamos para o indicador número 3, que é aquele que junta a visão do caixa, que é uma visão financeira, com a visão do lucro, que é a visão econômica, performance, e aí vem a terceira visão, que é a visão patrimonial, que é onde a gente avalia os ativos da empresa. Como assim? Vamos lá. Eu estou falando do balanço patrimonial gerencial. O balanço patrimonial gerencial é uma ferramenta que ela usa a contabilidade clássica, que todo mundo que tem empresa, o contador faz no balanço patrimonial, porque isso faz parte da demonstração de resultados para recolhimento de impostos, porém em nível gerencial. Esse é o detalhe que pouca gente entende. Gerencial não é aquilo que você manda para o contador, é aquilo que é a realidade. Porque o que está no teu balanço patrimonial lá na mão do contador são números históricos. Por exemplo, quanto que está a sua fazenda declarada lá no ITR, no teu imposto de renda? Você vai ver que é um valor que não tem nada a ver com o de hoje. Por quê? Porque você nunca atualizou, porque você não vendeu a propriedade. Você está lá o valor que você comprou. Tem fazenda aí que vale 60 milhões de reais, que lá no imóvel, no imposto de renda lá está como 100 mil reais. A ordem de grandeza é muito diferente, né? E você usa a mesma ferramenta, só que em níveis gerenciais. Então, o balanço patrimonial gerencial é uma foto de tudo o que está investido na sua fazenda e como isso é financiado. Então, tudo que tem na minha fazenda que vale dinheiro, que custa alguma coisa, os seus ativos, traduzindo para parte mais técnica, ativos líquidos, ativos realizáveis, ativos imobilizados, não vou gastar muito tempo explicando isso, ou seja, é tudo que vale dinheiro dentro do seu negócio, é dinheiro em caixa, é estoque de insumos, é gado, máquina, imóveis, tudo que vale dinheiro, de um lado, são seus ativos, do outro lado, dos passivos, a gente fala como é que isso está investido, como é que esse dinheiro está aqui investido, como que isso é custeado, como isso é financiado, de que forma? Duas formas básicas, dinheiro de terceiros, são suas dívidas, é o que você deve para terceiros, e capital próprio, que é o patrimônio líquido, que é tudo que eu tenho, menos o que eu devo, eu chego no meu patrimônio líquido, meu PL gerencial. Tá? Então, tudo que eu tenho, menos tudo que eu devo, eu chego no PL. A partir do balanço patrimonial gerencial, essa foto é uma foto de saldos. E você deve tirar essa foto. Você pode fazer isso mensalmente. Quem tem loja, comércio, acaba tirando essa foto mensalmente por causa do estoque, né, que o estoque varia muito. No caso da fazenda, a gente recomenda que isso seja feito uma vez por ano. Uma vez por ano, na virada do ano. Pode ser o ano calendário ou o ano safra, depende de como você quer ver isso, mas uma vez por ano você tira essa foto. E aí você vai comparando, ano após ano, o valor dos seus ativos. O quanto você tem em caixa, o quanto você tem em estoque, o quanto você tem de gado,
apresentado em valores reais, não é o que está lá com o contador. E o valor do patrimônio. E aí você consegue avaliar de forma diferente. Então você consegue, a partir do balanço patrimonial gerencial, chegar em modelos e outros indicadores mais avançados, como por exemplo, indicadores de risco financeiro, que são os indicadores de liquidez, os indicadores de perfil de dívida, de endividamento e perfil de dívida. Então você consegue ver quantos por cento do seu patrimônio você tem em dívida e que perfil de dívida, se são dívidas de curto prazo ou de longo prazo, e a partir disso você consegue entender e formar um modelo de gestão de risco financeiro. Esse é um assunto mais complexo que vale uma aula inteira, na verdade vale um curso inteiro só explicar como funciona um balanço patrimonial gerencial para que você entenda, mas o fato é esse. Se você tem a foto do balanço patrimonial, você consegue responder com certeza para sua família, dizendo assim, olha, esse ano nós ficamos 1 milhão mais ricos do que ano passado, quando a gente soma todos os ativos, todos os passivos, faz a consolidação com o resultado do lucro, a consolidação com o resultado do caixa, e você consegue dizer, a gente virou o ano com X em caixa, a atividade deu esse de lucro, e os nossos ativos apreciaram ou depreciaram X, a nossa dívida era isso e agora é aquilo, e aí você consegue ter uma comparação do ano a ano. Então você dá uma resposta com números, com modelos. Então esse é o detalhe que você vai consolidar esses 3 indicadores, essas 3 visões, para que você consiga responder isso com certeza. E aí você mata a discussão na sua família sobre, será que isso é um bom negócio? Será que a gente tinha que parar? Será que parece que esse negócio não dá dinheiro? Acabou com o negócio de parece. Então você demonstra resultado com números. É isso. Agora vamos trazer isso para a prática. A aplicação disso aqui no dia a dia. O primeiro passo é que você crie um modelo de reuniões com data e frequência definida para fazer esse tipo de comunicação formal com a sua família. Ou seja, você não vai mais falar disso no almoço de domingo na casa da sua avó. Isso aqui vai ser assunto proibido. A gente não fala disso daqui no almoço de família. E nem vai precisar falar disso. Por quê? Porque você vai convocar reuniões específicas para falar sobre isso com a sua família. Para mostrar o orçamento do ano e pedir que eles concordem. Ó, tá vendo isso daqui? Entendeu o que eu vou fazer esse ano aqui? É isso aqui que eu vou fazer. Fazer os fechamentos e demonstrar para eles. Só que você faz isso formal. Marca uma reunião, 9 da manhã, numa sala de reunião, pode ser na mesa de jantar, mas não na hora do jantar. Você junta todo mundo numa mesa, todo mundo sentadinho, e você vai lá uma apresentaçãozinha, um PowerPointzinho, um papel escrito, um relatóriozinho escrito. Ache a sua forma de comunicar. Uns são mais formais, outros são mais informais, mas esse informal tem que, no mínimo, colocar um papelzinho com os pontos principais ali. Caixa, lucro e balanço patrimonial. Se você demonstrar isso, fechou o pacote, beleza? E no fim das contas, todo mundo sabe que aquilo que é bem combinado, fica bem entendido, não sai caro para ninguém. O maior problema das famílias é justamente não haver clareza, não haver previsibilidade, conflito entre gerações, conflito entre perfis de risco, aqueles que são mais avessos a risco, que não gostam de dever, não gostam de não saber o que está acontecendo, aqueles que são mais ousados, mais corajosos. Então, para fazer esses universos chegarem no mesmo lugar, convergir para o mesmo ponto, é necessário comunicação formal, com método e principalmente tratando o negócio como uma empresa. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você terá resultados diferentes. Pode fazer o teste. Comece a fazer isso hoje. Chame a sua família, fale sobre esse assunto, prepare uma apresentação para eles e marque uma reunião com eles para falar sobre o negócio da família, para falar sobre o projeto do ano que vem, que está na hora de fazer o planejamento do ano que vem. Tá? Monta um orçamento do ano que vem para eles, demonstre para eles, chama eles para uma reunião que você vai ver a diferença do resultado do engajamento das coisas. Para você que ficou até aqui, meu amigo, eu vou te dar um presente hoje, tá? Então, metade do povo já abandonou o vídeo nos primeiros 5 minutos, porque não tem paciência de aprender nada. E se você ficou até aqui, você merece ter um retorno sobre isso. Além do conteúdo que você aprendeu hoje, que eu tenho certeza que gera muito valor, você comenta, põe aí nos comentários, eu quero a planilha.
Eu quero a planilha. Eu vou te mandar a planilha que eu uso aqui na Traton, que tem todo esse controle, formação do plano de contas, orçamento, orçado realizado, demonstrativo de resultados do exercício, que é a visão de lucro, e o balanço patrimonial, numa planilha só, um conjunto de planilhas. Eu vou te dar de graça essa planilha para você usar, aplicar aí na sua fazenda. Então comenta aí, eu quero a planilha, que eu vou entrar em contato com você e vou te mandar, beleza? E no mais, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, é importante para a plataforma entender que esse conteúdo tem valor e mandar isso para outras pessoas. Faça um comentário qualquer pedindo a planilha, dando uma dica, uma sugestão, uma crítica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no canal, ajuda a gente. E compartilhe esse vídeo, envie esse vídeo para quem você sabe que precisa aprender sobre os 3 indicadores que vão salvar o almoço da sua família no domingo. Muito bom? Meu obrigado a você que ficou até aqui e até o próximo vídeo aqui da Traton.